Olá pessoal, me chamo Bruno Bione e sou responsável por expor as ideias do nosso projeto Dispositivo para apoio à acessibilidade do transporte público de pessoas com deficiência. Embarque nesse projeto por uma tecnologia que garante direitos e acessibilidade. Partimos para a problemática do nosso projeto, ou seja, aquilo que incentivou o início dele. E temos dois fatores, a mobilidade urbana e a garantia de direitos. No que diz respeito à mobilidade urbana, temos um ambiente caótico de embarque, que nas regiões metropolitanas tende ainda mais a ser caótico. As pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência sentem dificuldades no processo de embarque do transporte público, e as pessoas que têm algum tipo de deficiência possuem dificuldades ainda maiores. E esse é o nosso público-alvo, as pessoas com deficiência no ambiente caótico de embarque do transporte público. A população de pessoas com deficiência na região metropolitana do Recife é de aproximadamente 36.372 pessoas, das quais vão se dividir em diferentes categorias de deficiência, sendo ela intelectual, auditiva, visual, múltiplas deficiências e deficiência física. Como podemos ver na foto, o ambiente de embarque tende a ser caótico, ainda mais nos momentos de pico, ou seja, de um fluxo grande de pessoas, de idas e voltas ao trabalho. A Agência Nacional de Transportes Urbanos, em 2002, nos deu um dado de 23,3 milhões de usuários que utilizam o transporte público diariamente, o que traz um fluxo muito grande de pessoas nesse ambiente de embarque e desembarque do transporte. Esse é o primeiro ponto, o de mobilidade urbana, essa dificuldade que a pessoa com deficiência vai ter no embarque do transporte público nesse ambiente caótico, nesse grande fluxo. E o segundo ponto é a garantia de direitos, ou seja, a garantia de direitos constitucionais no que diz respeito ali ao estatuto da pessoa com deficiência. E lá diz: o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ou seja, as pessoas com deficiência e as pessoas que não possuem deficiência devem ter igualdade nesse acesso ao transporte. E essa igualdade, ela vai ser obtida por meio da identificação e da eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso, que é aqui o nosso objetivo. Então, dessa forma, como podemos, através da tecnologia e da inovação, possibilitar mais autonomia e segurança na locomoção de pessoas com deficiência na sociedade brasileira? E aí, iremos à condução do nosso projeto. Discutimos e formulamos hipóteses sobre quais tecnologias nós devíamos utilizar, como tornar essa solução acessível para o nosso público-alvo, que é as pessoas com deficiência, e como viabilizar essa solução na esfera pública, uma vez que a problemática tem o ponto da mobilidade urbana. Partindo daí, vamos ao funcionamento do nosso protótipo. O ambiente é o ponto-chave nessa solução, ou seja, o nosso dispositivo ele tem que estar longe desse ambiente caótico de embarque, e é o que propomos, um local reservado para esse dispositivo um pouco distante desse ambiente caótico, que é o ponto de ônibus, um local mais reservado e seguro para a pessoa com deficiência realizar o embarque do transporte público. Uma vez que esse local é reservado e o dispositivo está inserido nele, a pessoa com deficiência chegará até esse local reservado no dispositivo e nele ele terá informações de embarque de forma acessível, ou seja, o tempo de chegada do coletivo de interesse até aquele ponto de ônibus, e em um processo futuro que está em construção do nosso projeto é a solicitação de embarque, ou seja, a pessoa com deficiência chega até o dispositivo, tem as linhas disponíveis para aquele ponto, ele seleciona a linha dele de interesse e essa solicitação vai até uma central em que essa informação vai ser processada e vai ser enviada até o ônibus mais próximo da linha de interesse da pessoa com deficiência, fazendo com que o motorista daquela linha tenha de forma antecipada o interesse do usuário, antes mesmo dele chegar até o ponto. Então, o motorista com essa informação antecipada já irá parar nesse local reservado e já saberá que lá encontra-se uma pessoa com deficiência aguardando o seu embarque. E aí, a gente traz autonomia e segurança nesse processo de embarque à pessoa com deficiência. Essa fase está em construção, ou seja, temos o dispositivo, temos o software que irá trazer o tempo de espera e a solicitação de embarque, mas essa ligação até o transporte público está em construção e é um segundo plano do nosso projeto. Então iremos para o protótipo em si, o hardware e o software. Estamos utilizando o Raspberry Pi 4 Model B para a prototipagem e nela vai ter uma implementação de um teclado acessível para a pessoa fazer esse acesso às informações de tempo de chegada do ônibus até o ponto de forma acessível e a futura solicitação de embarque, uma tela de LCD maior e alto-falantes. E na parte de software, temos a utilização da plataforma ArcGIS e o desenvolvimento HTML.
No que diz respeito aos nossos resultados, na parte do software, a etapa inicial é um formulário Survey, que é uma ferramenta do ArcGIS, Survey 123. E esse formulário, que é a etapa inicial, antes da pessoa ter acesso às informações de embarque, é para gerar estatística do ambiente de embarque, ou seja, antes mesmo da pessoa com deficiência solicitar o embarque futuramente ou ter informações de tempo de chegada do ônibus, ele vai responder perguntas objetivas para gerar futuros dados para análises gráficas de como é a acessibilidade desses ambientes de embarque da pessoa com deficiência, se eles são acessíveis, se eles não são, se a pessoa com deficiência se sente satisfeito com aquele local de embarque, se ela não se sente, se o tempo de coletivo é alto, se é baixo, para gerar dados futuros para estatística. E o segundo ponto dos nossos resultados é a segunda etapa do software. Após a pessoa com deficiência responder esse formulário de perguntas objetivas para gerar esses dados estatísticos, ele vai ter acesso à plataforma de informações de auxílio ao embarque, que é o ponto principal do projeto. Lá nessa plataforma, ele vai ter acesso às linhas disponíveis naquela parada, ele irá selecionar a linha dele de interesse e terá o tempo de chegada do ônibus mais próximo daquela linha no ponto, ou seja, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, isso de forma acessível. Uma pessoa com deficiência visual, com deficiência física, por meio de formas assistíveis, ele vai conseguir ter acesso a essa informação e futuramente, nesse processo de construção, fazer a solicitação de embarque, ou seja, conseguir entrar em contato no ônibus da linha de interesse mais próximo de forma prévia, garantindo seu embarque, né, de forma autônoma e segura. Partindo agora para as perspectivas e implementações futuras. Queremos fabricar um AKIS para o nosso protótipo, que vai ficar exposto naquele local reservado ali, perto do ambiente do ponto de ônibus. Uma automação dos processos para inserir as linhas que estão disponíveis para cada parada, para ser algo realizado com a API de consulta de um banco de dados do consórcio de transporte, por exemplo. Uma melhoria na acessibilidade dos componentes do protótipo, ou seja, nessa implementação de um teclado braille, de um alto-falante para pessoas com deficiência visual e etc. E a implementação da etapa de solicitação de embarque, que é esse processo de construção, onde vai ter essa ligação antecipada com o motorista do ônibus da linha de interesse ali que está mais próximo. Essa é a explanação das nossas ideias para solucionar esse processo de embarque do transporte público das pessoas com deficiência através da tecnologia. Agradecemos a sua atenção e essa é a nossa equipe de orientadores. Muito obrigado.